Olá pessoal, bom dia. Hoje estamos aqui para apresentar para vocês uma espécie de intervenção de terceiros, a denunciação da lide. De início, eu irei apresentar o conceito, as características e os objetivos da denunciação da lide. A denunciação da lide é um instituto jurídico que permite a entrada de um terceiro em um processo já existente e com as partes já formadas, autor e réu. Aquele que é adicionado ao processo, ele se chama denunciado, enquanto aquele que o adiciona é o denunciante. O denunciante pode ser o autor ou o réu. O principal intuito da denunciação da lide é se precaver de uma possível derrota judicial, pois, nesse caso, o denunciado seria obrigado a arcar com todos os danos e prejuízos do denunciante. Para que vocês entendam melhor sobre a denunciação da lide, nós preparamos um exemplo para vocês. Imagine que haverá a negociação de uma casa, de um bem imóvel. A princípio, haverá o alienante imediato, que será o vendedor da casa, e o comprador. O comprador foi lá, comprou a casa e assim que ele foi para a casa para morar, ele descobriu que lá já havia um morador na casa, o possuidor. Assim, ele terá que abrir uma ação de reivindicação de propriedade, sendo ele o autor e o réu sendo o morador da casa. Agora imaginemos que o réu já possui um direito anterior à comercialização do bem, como por exemplo o uso capião. Para se precaver de uma possível derrota, o autor irá denunciar o vendedor da casa para que, no caso dele perder, o vendedor da casa irá arcar com todas as perdas e custos do processo. Agora que vocês já estão cientes do conceito, nós iremos apresentar sobre os objetivos da denunciação da lide. São os três principais. O primeiro é a economia processual. O segundo, abranger maior responsabilidade jurídica. E o terceiro, evitar decisões contraditórias. O primeiro significa que, geralmente, na denunciação da lide, nós temos mais de um conflito sendo resolvidos em um só processo. Se tivéssemos que fazer um processo para cada conflito, custaria mais dinheiro e mais tempo. Por isso, é a economia processual. O segundo, de evitar decisões contraditórias, significa que, como dois conflitos são resolvidos em um processo, diminui bastante as chances de uma decisão contraditória nesse conflito. Se tivéssemos que fazer um processo para cada conflito, elas aumentariam drasticamente. O terceiro é abranger maior responsabilidade jurídica. Por quê? Porque normalmente nos processos nós só temos autor e réu, e apenas esses dois podem ser responsabilizados. Aqui, como nós temos um terceiro, ele também pode ser responsabilizado e assim aumenta a abrangência da responsabilidade jurídica. A denunciação da lide apresenta aspectos particulares que a diferenciam de outras formas de intervenção de terceiros. Dentre esses aspectos, podemos citar o prazo de realização da denúncia, que ocorre durante a fase de reconhecimento do processo, ou seja, quando o juiz recebe os fatos, fundamentos jurídicos, ouve as testemunhas, etc. Então, o recomendado é que a denúncia seja feita de forma mais antecipada possível, para que ela seja incluída no processo. Portanto, não cabe de forma alguma denunciação na fase de execução. Como segundo aspecto, nós temos que é um instituto facultativo, ou seja, quando se tem duas lides, você pode resolvê-la de forma separada, em processos distintos, ou juntá-las em uma só ação. Além disso, a denúncia pode ser realizada tanto pelo réu quanto pelo autor. Então, ambos têm essa capacidade, caso sejam interessados nessa denúncia. Outra característica de grande relevância é a economia processual, pois haverá uma ação visando a resolução de dois conflitos, o que promove, assim, uma redução dos custos do processo. E, por fim, a denunciação da lide é uma ação regressiva antecipada. No caso, o denunciante ele possui um direito de regresso contra o denunciado, e ele busca, por meio desse direito, se resguardar antecipadamente para que ele venha evitar sua eventual sucumbência. A denunciação da lide é um instrumento importante do direito processual civil regulado nos artigos 125 a 129 do CPC de 2015. Ela permite que em um único processo sejam resolvidas questões jurídicas que garantem maior eficácia e coerência nas decisões judiciais. Do ponto de vista doutrinário, a fundamentação teórica a denunciação da lide serve para proteger o direito de regresso e garantir a obrigação de indenização entre as partes principal e terceiros. Ela se baseia em 3 objetivos principais: a prevenção de novas ações, pois em um único processo
permite que a relação jurídica completa seja resolvida, evitando novas demandas. A economia processual, pois, por reunir tudo em um único processo, consequentemente reduz os custos econômicos, e a evitação de decisões contraditórias, pois assim evita julgamentos conflitantes a partir de um único processo. A fundamentação legal da denunciação da lide está regulada nos artigos 125 a 129 do Código de Processo Civil de 2015, que regula a denunciação de forma clara e objetiva. O artigo 125 permite 3 hipóteses, que são a evicção, que é quando o autor, a fim de não perder o seu bem adquirido, pode denunciar o alienante imediato, que é quem vendeu o objeto. A posse direta e indireta, que é quando os possuidores, direto e indireto, podem acionar-se mutualmente. E a obrigação de indenizar, que é quando está imposto por lei ou contrato a obrigação de indenizar por perda total ou parcial do objeto. O artigo 126 permite o momento em que o autor pode fazer a denunciação da lide, sendo ele na petição inicial e o réu na contestação. O artigo 127 se caso o denunciado não contestar, o autor pode pedir ao juiz que reconheça imediatamente o direito de regresso, garantindo assim uma denunciação mais rápida para garantir a segurança do autor e que não ficará desamparado por omissão de terceiros. O artigo 128 fala sobre a sentença que pode condenar o denunciado a indenizar o autor. O artigo também permite que, em casos específicos, o juiz condene diretamente o denunciado a favor do autor, sempre que for necessário para garantir a solução justa e completa. E o 129 fala sobre a denunciação sucessiva, trazendo outros responsáveis para o processo. Com isso, a denunciação da lide é essencial para um processo mais eficiente e justo, alinhados aos princípios da celeridade, economia e segurança jurídica, que, ao permitir que todas as questões relacionadas sejam resolvidas em um único processo, evita-se assim a multiplicação de ações e garante maior coerência nas decisões judiciais. Após citar as principais características desse instituto, é importante estabelecermos uma comparação entre este e outra forma de intervenção de terceiros, denominada chamamento ao processo. Essa comparação se faz necessária porque algumas vezes esses institutos são confundidos entre si, pois ambos retratam a responsabilidade de um terceiro adicionado ao processo. Sendo assim, eu vou citar algumas características do chamamento ao processo para que evidenciam claramente a diferença entre a denunciação e o chamamento ao processo. Bom, diferentemente da denunciação da lide, o chamamento ao processo só pode ser realizado pelo réu. Além disso, o réu ele possui responsabilidade e ele chama outros para integrarem essa responsabilidade. Vale ressaltar que esses outros possuem responsabilidade tanto quanto o réu, por isso eles podem ser chamados. E um exemplo básico que eu posso explicar é quando em um processo o réu é um fiador, porém nesse contrato que o réu está incluído, não há somente um fiador, existem outros. Então, caso esse réu seja condenado a pagar a dívida, ele não vai pagar sozinho, ele pode chamar os outros fiadores para o processo e, caso seja condenado, os outros pagarão junto com ele, haverá essa contribuição. Então, essa responsabilidade é de cunho solidário. Então, quando as nomenclaturas como fiador, afiançado e devedor solidário forem mencionados, sabe-se de imediato que se trata da intervenção de terceiros denominada chamamento ao processo. Falarei agora dos principais efeitos do Instituto da Denunciação da lide. O primeiro que eu posso citar e o mais importante é o chamamento do processo do terceiro interessado, que passa a integrar agora o processo já assumindo as mesmas obrigações, responsabilidades e direitos das partes originais que já constavam no processo. Além disso, a denunciação também permite a análise de todos os aspectos do litígio em uma única ação, evitando possíveis discussões separadas e conflitantes em diferentes processos judiciais.
Outro efeito importante da denunciação da lide é a possibilidade de evitar o chamado processo em cascata. Isso significa que, ao denunciar o terceiro, caso este também se sinta prejudicado, poderá ele próprio denunciar o outro possível, e assim sucessivamente, sem fim. Com a denunciação da lide, essa rede de processo vai ser evitada, trazendo maior celeridade ao processo. Além disso, a denunciação também pode ser utilizada como estratégia para uma melhor distribuição dos ônus e responsabilidades entre os envolvidos na questão. É comum vermos casos em que uma das partes é mais frágil ou possui menos recursos financeiros que a outra. Sendo assim, pode ser vantajoso para ela denunciar terceiros que também possam ser responsabilizados pelo dano que o outro causou. No entanto, é importante ressaltar que a denunciação da lide deve ser utilizada com cautela e sempre baseada em fatos e provas concretas. Caso contrário, pode ser considerado uma mera tratativa de transferir a responsabilidade para outra parte, sem fundamentação legítima, podendo ocasionar em condenações por litigância de má-fé. Em resumo, os efeitos da denunciação da lide são significativos e podem trazer benefícios para todas as partes envolvidas no processo. Sua utilização deve ser pautada na busca da maior efetividade e eficiência no processo, sempre respeitando os direitos e garantia das partes. Agora eu vou citar 3 exemplos práticos do Instituto da Denunciação da lide. O primeiro exemplo prático é a responsabilidade solidária. Se 2 empresas são solidariamente responsáveis por um pagamento, mas uma das empresas quer se livrar dessa obrigação, dessa responsabilidade, ela pode denunciar a outra para que a condenação seja imposta a essa terceira, a solidária responsável. Outro exemplo prático é o seguro. Em um litígio envolvendo danos causados por um acidente de trânsito, o réu pode acionar a seguradora, denunciar a seguradora do seu veículo para que ela arque com os danos causados por esse acidente, ou seja, o pagamento da indenização ao autor do acidente, caso o seguro cubra essa responsabilidade. No último exemplo, vou citar agora o contrato de prestação de serviço. Nesse exemplo, caso o contratante tenha que responder por danos causados por um fornecedor, ele pode denunciar o fornecedor para o processo para que ele seja condenado ao pagamento de danos, responsável ao dano causado. Qual o procedimento adequado? O réu deve requerer a denunciação no prazo de resposta, ou seja, no mesmo prazo em que deve apresentar a defesa. O denunciado, ao ser citado, deve inserir o processo como parte, podendo se manifestar e apresentar a defesa. O juiz analisará a pertinência da denunciação, podendo aceitá-la ou recusá-la, garantindo assim que todos os interessados sejam ouvidos e que a decisão não prejudique terceiros. Vamos falar agora sobre o prazo. A denunciação da lide deve ser feita em 15 dias, após a citação do réu. O denunciado tem um prazo de 15 dias para realizar a defesa. O descumprimento desse prazo pode resultar em prejuízos processuais, como perda do direito ou da rivalia. O juiz pode aceitar a denunciação se o terceiro tiver relação com a denunciação da lide. Além disso, ele pode rejeitar se não há fundamento legal ou que o terceiro não tenha relação com a lide. Dessa forma, o juiz analisará a pertinência da denunciação, mantendo assim somente as partes originais. Oi, Pietra, bom dia. Bom dia! Vim aqui pra gente concluir a nossa negociação do carro que eu quero comprar. Sim, muito bom. Inclusive tá com preço super baixo, não tem nada irregular nele. Vai ser um ótimo negócio pra ti, tá bem? Nossa, perfeito. Vamos fechar? Vamos fechar. Perfeito. Bom dia, Joana. Como é que eu posso te ajudar? Como assim, bom dia, Joana? Pietra, você me vendeu um carro cheio de restrições judiciais. Eu acabei de chegar do Detran, peguei uma fila enorme, tô lá desde de manhã cedinho. E quando chegou minha vez pra passar o carro pra meu nome, tá lá cheio de restrições. Sendo que quando eu comprei o carro, você me garantiu que não havia restrição alguma. E agora, como que eu vou resolver isso? Pois é, do mesmo jeito que tu disse. Quando eu te vendi o carro, não tinha nenhuma restrição, porque foi passado pra mim que tava tudo certo e que não tinha nenhum problema com ele. Tá, pois tá aqui, olha. Como que a gente vai resolver isso? Olha, eu entendo tua frustração. Eu não tenho nada a ver com isso, porque foi me repassado aqui no contrato de que o carro tava tudo certo. Tu pode ver aqui, foi o mesmo contrato que eu te passei. Pietra. E que não tinha nada com ele. Pietra. Se tem algum problema com o carro, veio do primeiro dono, que é a Joana. E se existir algum problema, ela vai ter que fazer isso. Pietra, mas... Olha,
vamos respirar, vamos ver com calma isso. Eu vou ligar pra Carla agora e ela vai ver se pode resolver isso. Eu vou ligar aqui pra ela e a gente vê isso. Então faça isso. Oi, Carla, bom dia. Então, sabe aquele carro que tu me passou pra ver o que pra eu vender? Então, pois é. Minha cliente acabou de chegar aqui dizendo que tem uma restrição e que tu vai ter que resolver isso, porque tu me passou que não tinha nada. Daí é isso. Olha, eu tô aqui na Praça dos Poetas. Se tu puder resolver isso hoje ainda, seria muito bom. Tá bom, tchau. Olha, a Carla, ela tá aqui perto e ela vai vir aqui explicar isso pra gente. Bom dia, meninas. Bom dia. O que aconteceu, Pietra? Olha, o carro que tu me passou pra vender pra Joana tem uma restrição que tu não me falou que tinha no contrato, porque tá aqui todo o nosso contrato e realmente não tem. Aí ela acabou de chegar aqui com uma carta do Detran dizendo que não pode passar pro nome dela porque tem uma restrição de penhora. Calma aí, Pietra. Quando eu te vendi, o carro ele estava regular, ele estava sem restrição. Olha, a restrição é anterior à venda. Se houve algum problema jurídico com ele, já existia quando tu me vendeu o carro. Tu tem que se responsabilizar por isso. Pietra, eu não estava ciente dessa restrição, mas se haver restrição for haver antes da venda, eu arco com as consequências. Bom, e é bom que vocês façam isso mesmo, porque eu comprei um veículo, eu dei o meu dinheiro, agora eu tô sem o dinheiro pra comprar outro carro, e a minha opção é, ou vocês me devolvem o meu dinheiro, ou vocês resolvem isso. Joana, não precisa se preocupar. O valor que tu me pagou, eu vou te repassar, mas depois eu vou cobrar isso da Carla. Certo, então vamos resolver isso de forma justa. Qualquer coisa sobre o prejuízo, eu arco. Então é garantido. Sim. Bom dia, meninas. Ela chegou. Bom dia, e aí? Vocês me chamaram aqui, não é? Olha, tô aqui com o processo e a gente conseguiu esclarecer tudo e a restrição realmente existia antes de eu comprar com Carla e confirma a penhora e tudo mais, já estava tudo registrado antes no sistema. Isso, você também enviou a cópia por e-mail. Eu vou fazer o que é certo e vou te devolver o valor que você pagou pelo carro como o juiz determinou. Eu fui notificada oficialmente. Como ficou comprovado sobre a restrição antes da venda, eu vou arcar com o prejuízo. Ai, gente, eu tô tão aliviada que isso foi resolvido logo. Tá sendo resolvido, na verdade. Eu já não sabia o que fazer. Tava muito preocupada. Pietra, me desculpe por essa situação. Eu realmente não sabia da restrição e agora que ficou claro, eu vou assumir a minha parte. Eu entendo, Carla. Agora que tá tudo esclarecido, o importante é cada um cumprir com sua responsabilidade. Ai, gente, ainda bem que tudo foi resolvido. Então, assim que o valor for transferido pra ti, tu me avisa e tudo fica certo. E eu vou acertar com você, Pietra. E vamos encerrar esse assunto. Fechado, tudo resolvido, ainda bem, graças a Deus. Ainda bem. Bom, meninas, então tudo certo, né? Tudo certo, Tudo. eu já vou precisar ir porque eu tenho que resolver umas coisas. Tá, eu também já tô indo. Tá, então. Bom, vamos apresentar agora uma explicação sobre a cena anterior. Basicamente, o que aconteceu foi que Joana comprou o carro de Pietra e realizou o pagamento. Contudo, posteriormente ela descobriu que há uma restrição judicial que a impede de fazer a transferência da propriedade, o que demonstra uma evicção, ou seja, a perda de um direito devido a uma ordem judicial. Desse modo, Joana decide abrir uma ação contra Pietra, exigindo a devolução do valor pago e indenização pelos prejuízos. Mas é importante ressaltarmos uma informação que é a que Pietra comprou esse carro meses atrás de Carla, pessoa essa que havia assegurado de que não tinha nenhum problema com o veículo. Sendo assim, Pietra denuncia Carla à Lide, alegando que se ela for condenada, Carla deve ressarci-la pelos danos. E quando a decisão judicial final foi que o juiz ele reconheceu a evicção e condenou Pietra a devolver o valor pago para Joana. Em seguida, o juiz reconheceu a evicção e condenou Pietra a
devolver o valor pago a Joana. Em seguida, ele julgou procedente a denunciação da Lide e condenou Carla a ressarcer Pietra pelos custos processuais. Bom, esse foi um exemplo clássico de denunciação da Lide em caso de evicção, em que o vendedor final, no caso a Pietra, chamou o vendedor anterior, a Carla, para assumir a responsabilidade.